Bom dia, amigos, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que veem aqui o vídeo. Ora, tenho andado aqui um bocadinho afastado do canal, por razão nenhuma em especial, simplesmente muito trabalho, muitos afazeres antes de ir de férias e, portanto, não tem dado para vir aqui com alguma regularidade, ou pelo menos com a regularidade que eu gostava. Dar-vos nota aqui de que arranjei aqui um brinquedo novo, a Insta 360x2, portanto uma câmara super gira que filma a todos os 360 graus portanto, de visibilidade. Consegue filmar, eu estou a segurar a câmara assim e ele consegue filmar para trás, para os lados, para a frente, para cima, para baixo. Depois é uma questão de editar o vídeo. Ora, não há grandes novidades. Depois da Serra Amarela, que aconteceu em julho e que foi uma excelente corrida e o culminar de uma data de provas que fiz, quis descansar um bocadinho. Também tenho andado aqui com um desconfortozinho na patela do joelho esquerdo, nada demais, mas eu sei que sempre que vou para o monte fico um bocadinho, sinto um bocadinho mais aqui o sinal e, portanto, tenho que ir intercalando os treinos na montanha com treinos de estrada, depois fazer um bocadinho de bicicleta. E, portanto, tenho andado assim um bocadinho a meio gás. De qualquer modo, tenho aí mais um empreendimento, vem aí o Penacova, os 43 km da Penacova, já em setembro, e depois hei de fazer também o Ultra Trail do Estrela Açor, a versão mais pequenina, portanto os 100 km, e depois, então, para ver se vou buscar pontos para o UTMB, o Ultra Trail do Mont Blanc, vou fazer o Ultra Trail do Marão. São 110 km na Serra do Marão, com 7.500 metros de nível positivo acumulado. Portanto, digamos que é uma dose, mas que nos prepara bastante bem para uma prova como o Mont Blanc. De qualquer forma, eu tenho os pontos necessários para fazer os 100 km do Mont Blanc. Não queria ir fazer os 100 km. Quando vamos fazer uma prova mítica como o Mont Blanc, queremos fazê-la na versão mais clássica, que são os 170 km. Não queria fazer só os 100. De qualquer modo, é sempre bom ir a Chamonix e ver aquele ambiente. Ora, só dar-vos aqui uma perspectiva do sítio onde me encontro. Bem bonito, para vir gravar. Ora, hoje queria falar-vos aqui um bocadinho da minha perspectiva sobre a diferença, ou a grande diferença entre fazer treinos em que observamos fundamentalmente o ritmo e os quilómetros que fazemos, ou versus o desnível ou a altimetria que colocamos nos treinos e o tempo que despendemos a fazer ou a praticar essa atividade. Ora, essencialmente são coisas muito distintas. No primeiro corremos no plano e, portanto, interessa-nos aferir como medida de volume o número de quilómetros que fazemos, porque sabemos que mais ou menos corremos sempre ao mesmo ritmo e, portanto, o número de quilómetros é um bom indicador do volume que fazemos de trabalho. Se vamos para a montanha, provavelmente o volume de trabalho já pode ser medido no tempo que eu despendo a subir uma montanha ou na altimetria que eu meti num determinado treino. Ainda no outro dia, já vos mostro, vim aqui a este sítio e estive aqui a fazer piscinas num cabeço e acumulei aqui em 13 km, pouco mais de 13 km, acumulei aqui 900 metros de nível positivo acumulado. Portanto, praticamente 1 km vertical, aqui em pouquíssimos quilómetros, e no entanto tive aqui quase 2 horas. Portanto, foi um verdadeiro treino longo. Agora vamos aproximar aqui de uma subida tramada. Bom, já falamos, deixem-me lá subir aqui este morro. Bom, então, e entre acumular quilómetros ou acumular desnível positivo acumulado, qual dos dois é mais benéfico para um corredor? Bom, nenhum deles, ou melhor, os dois. Portanto, a resposta é NIM. Uau, vejam lá, parece que estamos na Amazónia. Espetacular. Bom, a resposta é NIM. Porquê? Essencialmente, os dois parâmetros fundamentais para um atleta de endurance, e acho que isto é uma evidência científica e aceito pela comunidade científica como um dogma, os dois parâmetros fundamentais
para um atleta de endurance ser um bom atleta de endurance é, seja em que desporto for na natação, no triatlo, na corrida de montanha, corrida de estrada, os dois fundamentais são, já vos digo, vamos lá aqui. Bom, então quais são os dois aspectos fundamentais? São a especificidade do treino e o tempo que despendemos a praticar essa atividade específica. Quanto mais nós praticarmos, melhor vamos ficar. Seja a fazer o que for, seja a conduzir um automóvel. Toda a gente já passou pelas aulas de condução, garantidamente todos nós passamos e sabemos que as primeiras vezes que pegámos num carro tínhamos que pensar como é que carregávamos na embreagem, metíamos a primeira, a segunda, a terceira mudanças, como é que virávamos de direção. Hoje em dia fazemos isso de forma automática, não pensamos, muitas vezes fazemos até coisas estúpidas durante a condução, como pegar no telemóvel ou ir olhar para a paisagem. E hoje saímos mecanizado. E é assim com o treino. Por exemplo, quem toca viola sabe que se tiver algum tempo sem tocar, quando voltar a tocar viola vai ganhar calos nos dedos. A verdade é que ao fim de 3 ou 4 dias os calos formam-se e eu deixo de sentir dor quando toco viola. Agora, na verdade, um instrumento de cordas como é a viola, eu posso ser exímio a tocar viola e não saber tocar violino, que também é um instrumento de cordas. E também se toca com os dedos. Portanto, eu também tenho que ganhar calos e, portanto, o calo é bom para tocar viola e é bom para tocar violino. Na verdade, não chega. E, portanto, nós quando fazemos treino, quando treinamos, especialmente para a corrida de endurance, devemos ser atletas multidisciplinares. Porquê? Porque a nossa estrutura óssea, muscular, tendinosa agradece que nós consigamos contemplar todas as variações possíveis e imaginárias de treino. Para quê? Para que um dia, quando um determinado músculo tiver que ser solicitado numa situação em que não é normalmente solicitado, ele esteja preparado para reagir e eu não tenha como resultado final uma lesão. Por isso é que é importante a multidisciplinariedade. De qualquer forma, para evoluirmos enquanto atletas, seja de que modalidade e disciplina for, nós temos que ser específicos e, portanto, importa mais o tempo que eu passo a correr no plano ou o tempo que eu passo a correr na montanha. Ora, interessa mais o tempo do que propriamente os quilómetros ou a altimetria. Claro que se eu estiver a treinar para uma corrida de trail, eu tenho que habituar as minhas articulações e os meus músculos a reagir à irregularidade do terreno. Eu sei que vou ter pedras, vou tropeçar, vou ter raízes, eu tenho que me habituar a correr nesse piso. Até porque o ritmo a que eu corro normalmente é um bocadinho diferente. Eu vou ter um bocadinho mais de lastro. Vai-me custar a correr, por exemplo, a 4 ao km, quando eu, se calhar, na estrada corro bem a 4 ao km. E na prática isso também se treina. Se eu estiver a treinar para uma corrida de skyrunning, nós vamos andar a trepar paredes e pedras enormes. Portanto, eu tenho que treinar isso, porque é muito diferente trepar 5 ou 6 calhaus em que eu subo 150 ou 200 metros de subida, faço uma subida de 200 metros ali em 300 metros de distância e depois correr é o caneco. Portanto, isso também se treina. Tal como se treina, por exemplo, as transições da bicicleta para a corrida no triatlo. Não é uma coisa que saia naturalmente. Nós, quando estamos a andar de bicicleta e se transitarmos para a corrida, vocês, se já o fizeram, sabem perfeitamente isto que eu estou a dizer. Os quadríceps prendem, é quase impossível correr. E isso é uma coisa que se treina. Portanto, a especificidade é chave. Mais até do que o número de quilómetros que fazemos. Há muitas pessoas que têm um registro dos quilómetros, porque treinam na estrada e depois quando passam para uma teia de aranha, quando passam para o trilho querem aplicar exatamente o mesmo modelo de medida. Claro que os princípios de treino são muito idênticos, mas a medida de volume é completamente diferente. Ora, e isto que vos estou a dizer, mais do que evidências científicas, porque elas existem e são comprovadas em alguns estudos, mas é comprovado pela forma empírica, prática, como os atletas de topo treinam. Vocês vão ao Strava
em que há alguns atletas de topo que publicam os seus treinos de uma forma regular. Vocês vão ao Strava e coloquem lá, por exemplo, Jim Walmsley, um atleta que já ganhou a prova da Western States 100 algumas 4 vezes, uma prova de 160 km pelo estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Vai agora ao Ultra Trail do Mont Blanc e os treinos dele, para além de serem específicos no tipo de terreno que ele vai enfrentar no Mont Blanc, ele faz treinos regulares de 40, 50, 60 km nos trilhos. Se forem ver um atleta de estrada típico, por exemplo, Julian Wanders, que está agora em Tóquio, nos Olímpicos, ele é um atleta que faz 58, 57 minutos, não, 57 não, bolas, desculpem, mas faz garantidamente abaixo da hora na meia maratona. E os treinos de estrada, e os treinos dele são sempre, praticamente sempre, em estrada, no plano. Pontualmente ele vai à montanha para fazer um fartlek ou para fazer uma mudança de piso, mas é muito pontual. E portanto ele usa a especificidade do terreno para o qual se quer preparar. E atenção, o Wanders treina a 4 km ou 3,50, entre os 3,50 e os 4, regularmente como easy running. Portanto, não interpretem mal. De qualquer modo, se fizerem o shift, por exemplo, para atletas de skyrunning, como é o caso do Kilian Jornet, o Sitian, eu não sei pronunciar o segundo nome dele, mas há muitos atletas, basta irem ao YouTube e coloquem Golden Trail World Series, ou GTWS, e vão ver provas do calendário do circuito Golden Trail, e vão ver lá muitos atletas, e depois vão ao Strava consultar o regime de treino deles. Praticamente todas as semanas têm tiradas, saídas de bicicleta que duram ali entre as 2, 4, 5, chegam a durar 6, 10 horas às vezes, e pontualmente correm no plano, mas muito pontualmente, e todos os restantes treinos são ou caminhadas na montanha ou pequenas corridas de 15, 20 km com desníveis, altimetrias brutais acumuladas. E se vocês recordarem, aqui há uns tempos estive o Luís Mota aqui no canal, no A Correr Com, o Luís Mota, vão lá checar, e o Luís dizia precisamente isto, que a multidisciplinaridade é boa, mas na verdade o que estamos a fazer, por exemplo, para corridas de montanha, quando fazemos caminhadas, quando fazemos muita altimetria, ou quando fazemos, por exemplo, bicicleta, a subir e a descer montanhas, estamos a preparar, para além da nossa caixa aeróbica, também estamos a preparar a nossa estrutura muscular, por exemplo, os quadríceps e os glúteos, para conseguir subir bem numa corrida de montanha. E isso é bom. Não entendam só a multidisciplinaridade como a preparação global do vosso sistema, do vosso organismo. Agora, queria só mostrar-vos aqui onde é que eu estive aqui há uns dias a acumular quase 1 km vertical. Portanto, eu subi aqui este morro e isto depois continua, não sei se é perceptível pelo vídeo a inclinação aqui deste troço, mas nós subimos aqui de onde eu estou até ali acima em 50 metros, subimos praticamente 40, 50 metros. Deixem-me só chegar ali acima para vos mostrar isto. Ora, para aqui convém mesmo trazer uns chanatos destes, para garantir que não escorregam e que não vão rebolar até lá ao fundo. E foi aqui que eu andei a fazer piscinas, aqui há uns dias, em que acumulei aqui quase 1 km vertical, entre aquele ponto ali ao fundo, que tem 400 metros de cota, e aquele ponto ali em baixo, que parece uma pedreira, não sei se conseguem ver, que tem 260, 270, e portanto, dali de baixo até aqui acima, sempre a subir e a descer, a fazer piscinas, acumulei aqui quase 1 km vertical. Para provas de skyrunning, 1 km vertical por semana, independentemente depois de fazerem um treino longo, pode ser também na montanha, mas fazerem algo que seja relativamente curto em distância e que tenha um desnível positivo brutal de acumulado. Isto prepara-vos imensamente bem para corridas de montanha, até mais corridas de skyrunning. Porquê? Porque o skyrunning tira muito recurso da natureza bruta, raw, como se costuma dizer, crua. Portanto, sobem muitas pedras, têm trilho muitas vezes não marcado ou não trilhado,
e isso obriga-nos a um dispêndio energético superior. Ora, se andarem a correr apenas na estrada, não precisam de fazer nada disto. O ideal é mesmo registar um número de quilómetros, garantir que fazem, que têm tempo acumulado nas pernas, e o número de quilómetros, porque o ritmo é mais ou menos sempre o mesmo. Se vocês correm tipicamente a 5 km para um easy run, provavelmente num dia se calhar vão fazer 5,20 ou 5,30, no outro vão fazer 4,40, 4,45, mas o ritmo é mais ou menos sempre o mesmo. Portanto, o número de quilómetros é um bom indicador do volume acumulado. Outra coisa que há pouquinho não disse e que me parece importante é, e tal, então, mas eu vou fazer treinos na montanha, a caminhar, durante 2 ou 3 horas. Bolas, isso não é um treino para corrida. Vais escalar ou vais caminhar, isso não é um treino de corrida. Bom, se vocês olharem para o registro dos vossos batimentos cardíacos numa caminhada na montanha, mas tem que ser real montanha, não pode ser trilho, andar a caminhar no trilho, a passear com os vossos filhos, ou com a vossa namorada, ou com o vosso esposo. Mas se andarem no trilho, a subir e a descer, e registarem o vosso batimento cardíaco, e se o fizerem com algum vigor, vão ver que chegam ao final com um dispêndio energético ou com uma carga de esforço que é em muitas vezes superior àquilo que vocês fazem, por exemplo, a fazer voltinhas no coreto, a correr 5 ou 10 km na estrada. Com o bónus de que também é um excelente treino de propriocepção. Vão ver o que é a propriocepção. Eu já falei aqui no canal num dos vídeos. Introduziram já na década de 90, em particular, isto começou essencialmente nos 2 grandes clubes espanhóis, o Barça e o Real Madrid, começaram a introduzir treinos de propriocepção nos jogadores. E desde aí para cá foram-se registando cada vez menos e menos acidentes ou incidentes que tenham a ver com problemas ligamentares. Por exemplo, rupturas de ligamentos do joelho, que punham um jogador fora de circulação durante para aí 3 a 6 meses. Aliás, foi o que me aconteceu no joelho direito. E o treino de propriocepção não só ajuda a criar um reforço dessas estruturas, uma resistência adicional dessas estruturas, mas também ajuda o nosso cérebro a reagir para quando essas estruturas são solicitadas de uma forma que não é normal. Por exemplo, eu agora vou aqui, tropeço e o meu ligamento do tornozelo é solicitado de uma forma que não é habitual. Ele pode ceder se não estiver preparado para essas mudanças e, portanto, o treino propriocepção, que eu trabalho quando ando em terrenos irregulares, por exemplo, na montanha ou no trilho, dá-me essa capacidade adicional de resistir, por exemplo, a um entorse no pé ou uma mudança brusca de direção que me podia tramar aqui um ligamento do joelho, e é possível que eu consiga resistir melhor a esse tipo de incidentes e não ficar lesionado, porque no fim do dia é esse o objetivo. Bom, eu adorava ficar aqui a falar eternamente. Claro que uma boa vista é sempre um chamariz a uma boa conversa. É pena não ter aqui mais ninguém. Tenho que estar a fazer esta conversa sozinho para o canal. De qualquer modo, se gostaram do tema, subscrevam o canal, mantenham-se como sempre saudáveis, ativos e motivados e a treinar. Grande abraço.